Olá, seja bem-vindo à aula Aplicações de Sistemas Lineares. Nessa aula, nós vamos trazer para discussão algumas das aplicações dessa importante ferramenta da matemática, que são os sistemas de equações lineares. É evidente que existem muitas outras aplicações, mas acredito que no intuito de motivação, no intuito de ilustração, né, seja bem pertinente que nós mostremos, né, as aplicações de algumas das aplicações de sistemas de equações lineares. Então aqui a gente vai trabalhar com uma aplicação na biologia, que envolve alocação de recursos. Nós vamos trabalhar com aplicação de balanceamento de equações químicas e uma de circuitos elétricos. Tá? Então, para iniciar, nós vamos falar aí sobre o balanceamento de equações químicas, né? O que se busca, na verdade, né, dada essa reação, podemos assim dizer, né, é encontrar coeficientes, né, que acompanham, né, cada molécula aqui da equação, né, para que a gente consiga balancear, né, e ter a mesma quantidade, né, em ambos os lados, né, de nitrogênio, de hidrogênio e de oxigênio. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, então já até meio que ilustrei aqui, né? Tem coeficientes x, y, z e w multiplicando as moléculas que aqui estão apresentadas, de tal modo que eu preciso, né, descobrir quais que são os valores que atendem, né, a essa reação, a essa equação, vamos assim dizer, que equilibra, né, as quantidades, né, de cada uma das substâncias químicas aqui apresentadas. Então, uma vez que a gente nomeou essas variáveis, né, nós vamos fazer uma análise substância por substância, considerando, né, como se essa seta fosse uma igualdade. Então, primeiro nós vamos avaliar o nitrogênio. Tá? O nitrogênio aparece onde, né, na primeira parte, né, dessa reação? Ele aparece à esquerda, aqui, né, na primeira molécula. A gente tem uma unidade de nitrogênio. Como está indicado nenhum número aqui, né, é como se fosse 1. Então, 1 vezes x, aqui não tem nitrogênio. Aqui eu tenho 2 unidades de nitrogênio multiplicando Z, igual a 2Z. Não tem nitrogênio aqui. Depois eu faço a análise do hidrogênio. Hidrogênio tem 3 unidades aqui, multiplicando x. Aqui eu não tenho hidrogênio, nem aqui. E aqui eu tenho 2 unidades de hidrogênio, 2W. Aqui eu tenho para oxigênio, né, ele aparece aqui, então tem 2 unidades multiplicando Y. Do outro lado da reação, do outro lado da igualdade, eu tenho oxigênio, uma unidade multiplicando W. Essas igualdades podem ser reescritas, tá? De tal maneira que nós vamos ter x menos 2z igual a 0, 3x menos 2w igual a 0, 2y menos w igual a 0. A matriz ampliada desse sistema é 1, 0, menos 2, 0 e 0. 3, 0, 0, menos 2 e 0. 0, 2, 0, menos 1 e 0. Agora é fazer o escalonamento e resolver este sistema, né?
Eu quero apresentar para vocês, né, uma maneira de se resolver esse escalonamento por meio de um software, né? Um software chamado Scilab, que é um software gratuito. Tá? O nome do software é Scilab. Vou dar uma pequena pausa e eu já volto com a tela do software. Então, aqui nós já estamos com a tela do software. Tá? Para que eu informe ao software, né, que é o Scilab, a matriz ampliada do sistema, eu vou digitar um nome para essa matriz, vou chamar de A, vou iniciar, né, a informação dos valores da matriz por meio do colchete e vou digitar, né, a primeira linha da matriz separada por espaços. 1, 0, menos 2, 0, 0. Após terminar a digitação da primeira linha, eu vou separar da próxima linha com ponto vírgula. Depois eu tenho na segunda linha 3, 0, 0, menos 2 e 0. Depois, a terceira linha, 0, 2, 0, menos 1 e 0. Fecho colchetes, teclo Enter, ele mostra para a minha matriz. E para que eu consiga escalonar nessa matriz, eu entro com o comando RREF, entre parênteses, a matriz A. Vocês vão ver que ele escalona por Gauss-Jordan. Então, ó, além do pivô, todas as demais entradas são iguais a zero. Tá? Porém, aqui, né, na quarta coluna, a gente observa que os elementos, tá, eles estão em decimal. Para a gente é interessante que esteja em fração. Por isso, né, tem um comando no Scilab que nos informa numerador e denominador da fração, né, a qual a gente, dessas frações que estão aparecendo aí no nosso sistema, na tela do Scilab. Então, o comando é ndhat, a gente pode entrar de novo com o comando rrfa, fecha parênteses duas vezes e tecla Enter. Ele vai mostrar para mim duas matrizes, a matriz N e a matriz D, né? Onde, né, essa primeira matriz são os denominadores e a segunda matriz são os numeradores. Dessa maneira, nós conseguimos aí escalonar o sistema, né, de uma forma bem rápida. Esse é um software gratuito, que vocês podem baixar, instalar no computador de vocês, tá, e utilizar à vontade. E serve, né, como apoio para o estudo de vocês. Tá? Então, agora eu já vou voltar para a folha. Então, aqui, né, nós temos como matriz escalonada, né, a matriz 1, 0, 0, menos 2 terços e 0, 0, 1, 0, menos meio e 0, 0, 0, 1, menos 1 terço e 0. Tá? Bom, o que isso significa para nós em termos práticos, né? Reescrevendo, né, o sistema com as incógnitas, né, as variáveis x, y, z e w, isso é o mesmo que dizer que x menos 2 terços de w é igual a 0, que y menos meio w é igual a 0 e que z menos 1 terço de w é igual a 0. Ou seja, x é igual a 2 terços de w, y é igual a meio w e z é igual a 1 terço de w. Bom, eu preciso encontrar valores, né? Eu cheguei aqui num sistema que ele é possível e indeterminado, mas eu preciso encontrar os coeficientes, né, que dão para mim o balanceamento, né, daquela reação, daquela equação química.
Obviamente, né, que esses coeficientes têm que ser números inteiros, né? Tem que ter unidades inteiras para coeficientes, né? E o ideal é que sejam os menores possíveis. Então, o ideal para que a gente, né, chegue nesses valores, nós temos que atribuir a W, tá, que é o parâmetro livre aqui, um número equivalente ao mínimo múltiplo comum dos denominadores dessas frações aqui. No caso, o mínimo múltiplo comum entre 3, 2 e 3, que é 6. Essa escolha do mínimo múltiplo comum vai garantir que x, y, z e w tenham os menores valores inteiros possíveis. Bom, se w vale 6, x vai ser igual a 4, y vai ser igual a 3, z vai ser igual a 2 e w, né, já havia sido escolhido, igual a 6. Então, né, nós podemos reescrever a nossa equação já balanceada, que vai ser 4NH3 mais 3O2, 2N2 mais 6H2O. Então, aqui está a equação balanceada. Alguns devem dizer, professor, mas isso aí eu resolvo por oxirredução. Acontece que dependendo da equação, tamanho dela, oxirredução vai ser muito difícil de você resolver. E um sisteminha de equações vai estar resolvendo isso de uma forma muito mais rápida e fácil. Tá? Muito bem. Nós temos o exemplo 2. Tá? Então, o exemplo 2, a gente vai seguir o mesmo princípio. Então, é x que multiplica FeS2 mais y que multiplica O2, W que multiplica Fe2O3 mais, Z, né? E W que multiplica SO2. Então, eu vou fazer a análise variável por variável. Tá? Então, analisando aqui, né, a primeira substância, que no caso é o ferro. Então, eu tenho ferro somente aqui nessa molécula, então eu vou ter X igual. Do outro lado, eu tenho ferro só nessa molécula com coeficiente Z. 2 unidades, tá? Então, igual a 2Z. Depois, enxofre, 2 vezes X, 2X. Aqui eu não tenho enxofre. Do outro lado, eu tenho enxofre só na segunda molécula. 1 unidade, então igual a W. E o oxigênio? O oxigênio eu só tenho aqui nessa segunda molécula, por 2 unidades, portanto 2Y igual. Do outro lado da igualdade eu tenho, né, nas duas moléculas, então eu tenho 3 que multiplica o coeficiente Z, mais 2 que multiplica o coeficiente W. Reorganizando, né, nós vamos ficar com x menos 2z igual a 0, 2x menos w igual a 0, 2y menos 3z menos 2w igual a 0. Então, tem que resolver esse sisteminha aqui. Então, né, a parte difícil, vamos assim dizer, é interpretar e chegar nessas equações, né? Fazendo matriz ampliada, escalonando, né? Nós vamos chegar em x igual a w, y igual a 7/4 de w, z igual a meio w. Mínimo múltiplo comum entre os denominadores faz com que w seja igual a 4. Se w é igual a 4, então x é igual a 4, y é igual a 7 e z é igual a 2. Tá? Então, a minha equação balanceada, né, eu posso reescrever aqui,
vai ficar 4, FeS2, mais 7O2, e do outro lado da reação, 2FeO3, Fe2O3, mais 4SO2. Então, está aqui, é mais um exemplo, tá? Mais uma equação balanceada. Agora nós vamos passar a outro exemplo, certo? Passaremos a outro exemplo. Esse exemplo já é um exemplo de alocação de recursos. Então, lendo o enunciado, né, nós temos aí que um biólogo colocou 3 espécies de bactéria denotadas por espécie 1, espécie 2, espécie 3, em um tubo de ensaio, onde elas são alimentadas por 3 fontes de alimentos, A, B e C. Foram colocadas 510 unidades do alimento A, 1.720 unidades do B e 1.050 do C. Cada bactéria consome um certo número de unidades de cada alimento por dia, como mostra a tabela a seguir. Então, está aqui a tabelinha, nós já vamos para ela já. Quantas bactérias de cada espécie podem coexistir no tubo de ensaio, de modo a consumir todo o alimento? Bom, então, o que é que nós temos que pensar? Nós temos que achar, já está até aqui a resposta, para fins de ilustração. Nós temos que imaginar que o que o exercício está pedindo, é quantidade de cada tipo de bactéria, de cada espécie. Então, se eu disser que a bactéria do tipo 1, a quantidade é X, bactéria do tipo 2, a quantidade é Y, bactéria do tipo 3, a quantidade é Z, então, a partir de X, Y e Z, eu posso estar montando um sisteminha aqui, sem maiores dificuldades. Tá? Como que eu posso estar montando? Veja aqui na tabela. Eu tenho tipos de bactérias e quantidade de unidades de cada tipo de alimento que elas consomem. Ou seja, eu tenho quantas unidades de alimento do tipo A? 510 unidades. Tá? Então, X bactérias do tipo 1 consomem uma unidade do alimento do tipo A. Y bactérias, cada bactéria do tipo 2 consome 2 unidades do alimento A. Vou multiplicar por 2. Y vezes 2, 2Y, mais bactéria do tipo 3 não consome alimento A. Então, 0 vezes a quantidade do tipo 3, que no caso é Z. Esse somatório aqui deve ser igual à quantidade de unidades de alimento do tipo A que nós temos no tubo de ensaio, 510. Na segunda linha, o raciocínio vai ser o mesmo. Então, a bactéria do tipo 1 consome 3 unidades do alimento B, então basta multiplicar a quantidade de bactérias do tipo 1 pela quantidade de unidades de alimento do tipo B que ela consome. E, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter aqui mais Y e mais 4Z igual. Quantas unidades de alimento do tipo B que nós temos? 1720. E na última linha, nós vamos ficar com 2x, mais y, mais 2z, igual a 1050 unidades do alimento do tipo C. Com esse sistema, nós representamos o problema. Ou seja, somatórias dos produtos de quantidades de bactérias pela quantidade de unidades que cada uma consome do alimento A, por exemplo,
igual ao total de unidades de alimento A que está disponível dentro do tubo de ensaio. Depois, produtos, né, somatório dos produtos entre quantidades de bactérias do tipo 1, 2 e 3, multiplicados pela quantidade de unidades de alimento do tipo B que cada uma consome. Isso é igual à quantidade de unidades disponíveis do alimento do tipo B. Né? E assim também, né, referente ao alimento do tipo C. Então, se você obtiver a matriz ampliada do sistema e fizer escalonamento, você vai verificar que podem coexistir ao mesmo tempo dentro do tubo de ensaio, né, 250 bactérias do tipo 1, 130 do tipo 2 e 210 do tipo 3. Então, está aqui, né, mais uma aplicação interessante, né, dos sistemas de equações lineares. A última aplicação que nós vamos abordar nessa aula é referente aos circuitos elétricos, né? Porque nos circuitos elétricos, né, deseja-se sempre obter, né, as correntes, tá, que estão nesse circuito, baseado em algumas condições, né? Baseado nas resistências, né, que esse circuito oferece, né, nessas correntes. Então, tem resistores lá, cada resistor tem a sua resistência, com base em força elétrica, né, medida em volts, né, e nós procuramos aqui, né, encontrar essas correntes. Tá? Então, nós vamos trazer aqui, não estou bancando professor de física, por favor, tá? Apenas estou ilustrando uma aplicação interessante de sistemas de equações. E tem algumas leis importantes, né, que são fundamentais para a nossa compreensão do problema. A primeira lei é a lei dos nós, né? Para cada nó, o somatório das correntes que chegam nesse nó é igual ao somatório das correntes que saem dele. E a lei da voltagem, né? Onde a soma das quedas de voltagem ao longo de qualquer circuito é igual à voltagem total em torno do circuito. Então, aqui, complementando até, tá, do circuito, né, fornecido pelas baterias, né, são as leis de Kirchhoff. Então, aqui tem um exemplozinho que nós vamos resolver. Está aqui um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, nós temos duas fontes de energia, pode ser chamado de bateria, né? Imaginem que seja uma bateria, né? Esse esquema aqui, esse diagrama, né? Essa parte menor é a parte negativa, né, da minha fonte de energia. A parte maior representa, né, a parte positiva, certo? Aqui estão as voltagens. Isso aqui são os resistores. Cada resistor tem a sua resistência. Tá? Bom, então para a gente tá... Aqui são os nós, tá? Esqueci de falar dos nós. Nó A, nó B. Né? Aqui a gente tem a fonte C e a fonte D. E aqui eu tenho as setas com as correntes. Né? Então, o objetivo desse problema é encontrar essas correntes atendendo, né, a essas leis que foram faladas anteriormente. O somatório do que chega ao nó B, por exemplo, tem que ser igual ao somatório do que sai dele. Né? Cada corrente passando por um resistor, eu calculo o produto, né, da resistência pela corrente, e o somatório dentro daquela malha é igual à voltagem, se as correntes estiverem seguindo o sentido, né? Chegar no negativo e sair do positivo, ou sair do positivo e chegar no negativo. Então, no caso desse circuito, né, o que nós podemos pensar? Essa primeira malha aqui, eu posso até fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil de entender. Ela está seguindo esse sentido, né?
Se a corrente estiver no sentido oposto, né, no somatório o sinal vem invertido. Tá? Então, o que eu estou tendo aqui? A corrente 1 está passando por dois resistores. Então, é produto, né, da resistência desses dois resistores pela mesma corrente. Ou seja, 2 e 1 mais 2 e 1 passando por aqui, mais I2 está passando por esse resistor, então está multiplicando por essa corrente aqui, tá? Portanto, mais I2 igual a voltagem, que é 8, ou seja, né, 4I1 mais I2 é igual a 8. Tá? Depois, né, eu posso analisar a outra malha, que é esta malha aqui. Né? Eu tenho D, A e B. O sentido dessa malha, né, é este aqui. Né? Sai do positivo e chega no negativo. Eu tenho a corrente I2 passando por esse resistor que tem 1 ohm de resistência. Então, é I2 vezes 1, que é o próprio I2. Tá? I3 passa apenas por um resistor de 4 ohms. Então, vai ser 4I3. Isso tudo igual a voltagem, né? Sendo que está no mesmo sentido, então é igual a 16. Além disso, analisando o nó A, quais são as correntes que chegam até ele? I1 e I3. O somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem dele. A única corrente que sai dele é I2. Se eu for analisar o nó B, corrente que chega é I2, as correntes que saem são I1 e I3. Na verdade, né, as equações equivalem, então eu uso uma só. Essas equações aqui do nó A e do nó B se equivalem. Né? Eu uso uma só, não preciso usar as duas. Né? Reorganizando, nós vamos ficar com esse sisteminha aqui, né? 4 e 1, né? Que é 2 e 1 mais 2 e 1, 4 e 1, mais I2 igual a 8. I2 mais 4 e 3 é igual a 16. E aqui, utilizando a primeira, pode ser a segunda, né? I1 menos I2 mais I3 é igual a 0. Tá? E aí, pessoal, é montar a matriz ampliada e resolver o sistema. Nesse caso, né, se vocês resolverem aí, vocês vão verificar que I1 é igual a 1 ampere, I2 é igual a 4 ampere e I3 é igual a 3 ampere. E assim, né, nós encerramos a nossa aula de aplicações de sistemas lineares. Espero que vocês tenham gostado dessas aplicações que foram apresentadas, tá? E que vocês saibam utilizar, né, os sistemas. Né? A grande arte, o grande segredo é aprender a interpretar e aplicar, né, esse conceito de sistemas para a resolução de vários problemas, né? Uma vez que eu disse que não são só esses, né? Podem aparecer diversos outros tipos de problemas. Tá? Então, agradeço por assistir, né, essa aula, desejo a você bons estudos.